Olá pessoal, tudo bem? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Pessoal, nós vamos começar aqui, antes de começar a função exponencial, equação e inequação, nós vamos trabalhar um pouco da base de potenciação, beleza? Vamos ver algumas regrinhas bem básicas, rapidinho, e aí depois nós vamos entrar em função exponencial, equação e inequação. Bora então, vamos lá. Então nós vamos começar com potenciação. Bom, o que é potenciação? É a multiplicação de fatores iguais. Lembrando, isso aqui nós temos aqui, ó, é a base, beleza? Esse número 3 é o nosso expoente e 1 sobre 25 é o resultado, ou seja, é a potência. O que significa isso? 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. É 1 sobre 5 multiplicado 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Beleza? Continuando. Potenciação, exemplo. 2 elevado a 10. É 2, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 1024. 3 elevado a 4. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. É 81. 5 elevado a menos 4 é o seguinte. Esse 5 elevado a menos 4, entenda que vai ser 5 sobre 1. Porque todo número sozinho é ele sobre 1. Inverte a sua fração, mudando o sinal do expoente para positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa de ser 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. Que, na verdade, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é 625. Ou você usa essa propriedade. Se aqui é negativo, passa para baixo positivo. Fica 1 sobre ele positivo. Ou seja, 1 sobre 625. Quando o expoente é par, a potência é sempre positiva. Muito simples. Quando é negativo aqui, pessoal, aí você vai colocar o seu expoente, a sua base, duas vezes. Por quê? O expoente é 2. Se o expoente é 2, então é a sua base duas vezes. E se a base é negativa, coloque entre parênteses, tá? Entre parênteses, tá aqui, ó. Você coloca entre parênteses duas vezes negativo, tá? Não esqueça, começa e termina com parênteses. Então, negativo com negativo dá positivo. 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 5, 25. Com o mesmo raciocínio para positivo. Na verdade, se você não colocasse parênteses aqui, ó, se você não colocasse, não faria diferença. Por quê? Porque a sua base é positiva. Mas seguindo um critério só, nós temos aqui, entre parênteses, base positiva. Positivo com positivo 4 vezes dá positivo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Ok? Então é 3 sobre 2 elevado a 4. 3 sobre 2, 4 vezes multiplicado. Bom, continuando. Quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Ou seja, aqui é menos 1 sobre 2. Então é menos 1 sobre 2 3 vezes. Com o mesmo raciocínio, você vai colocar menos 1 sobre 2 3 vezes. Só que você vai colocar entre parênteses, porque a sua base é negativa. E aí, quando você faz a multiplicação, esse negativo com esse negativo vai dar positivo. E o positivo com o negativo vai dar negativo. Por isso que o nosso resultado é negativo. E a multiplicação não muda. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Beleza? E 2 vezes 2 vezes 2 vai dar exatamente 8. Beleza, pessoal? Então, sendo assim, você tem um resultado negativo. Então, as pessoas decoram. Base negativa elevada a expoente ímpar é resultado negativo. Base positiva elevada a expoente ímpar é positivo. Não decore, entenda. Negativo elevado a 3 é negativo 3 vezes. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Beleza, pessoal? Bom, continuando aqui, aqui nós temos o seguinte, ó. A sua base sendo positiva, independe. Se você quiser colocar o parênteses, você pode colocar. Você vai colocar a sua base positiva. Tem pessoas que não colocam a base positiva, coloca somente 2 terços, vezes 2 terços, vezes
2/3, que na verdade no final vai dar 8 sobre 27. Tem pessoas que colocam entre parênteses. Por definição nós colocamos, mas quando é positivo não tem necessidade, tá bom? Agora o importante é observar que se a base é negativa, coloque entre parênteses sempre, ok? Continuando. Nós temos aqui alguns casos particulares. Então, esses casos particulares não é uma regra, mas é uma observação. Expoente 1. O que é o expoente 1? É menos 1 sobre 2 uma vez. Menos 1 sobre 2 é menos 1 sobre 2. É ele mesmo. Porque não tem como você multiplicar ele tantas vezes. Ele é uma vez. 2/3 elevado a 1 é ele uma vez. Ou seja, 2/3. Ok? Todo expoente zero. As potências de expoente zero são iguais a 1. Ou seja, negativo elevado a expoente zero, resultado é 1 positivo. Positivo elevado a zero é 1 positivo também. Ok? Então, todo número elevado a zero é ele positivo. Todo número elevado a expoente zero é igual a 1. Então, esse é o nosso resumo. Tudo que é elevado a zero é 1 positivo. Agora, presta atenção que isso aqui, ó, menos 1 sobre 2 elevado a zero, entre parênteses, e menos 1 sobre 2 elevado a zero, fora do parênteses, é diferente. Esse aqui, o resultado é 1. Quem está elevado a zero aqui é o 1. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 1. Ok? Quem está elevado a zero? 1 sobre 2. Na verdade, 1. Né? E 1 elevado a zero é 1. Beleza? Então, fica 1 sobre 2 negativo. Toma cuidado com isso, tá? Mesma coisa eu falar assim, ó, menos 2 elevado a zero e menos 2 elevado a zero. Menos 2 elevado a zero é 1 positivo. 2 elevado a zero é 1. Como o sinal negativo não está dentro do parênteses, fica sendo menos 1. Isso aqui são diferentes, tá? Toma cuidado com isso, ok? Então, esses resultados aqui, ó, são diferentes. Quem está elevado a zero aqui? 1. 1 elevado a zero é 1. Então, como o 2 está de fora, está embaixo, fica 1 sobre 2. Como o negativo aqui não está dentro do parênteses, fica menos 1 sobre 2. Tá? Bom, olha só. Aqui tem outros exemplos, tá bom? Se você quiser fazer direto, pode fazer. Menos negativo ao quadrado ele é positivo, porque você tem que entender que é negativo vezes negativo. Vai dar positivo. 7 ao quadrado é 49 e 5 ao quadrado é 25. 1 ao quadrado é positivo vezes positivo, que vai dar positivo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 3 ao quadrado é 9. Negativo elevado a 3 é negativo vezes negativo. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Por isso que o sinal é negativo. 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7. 343. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 64. Com o mesmo raciocínio, 5 sobre 3 elevado a 3. Bom, aqui tem agora os casos decimais e as frações negativas. Olha só. Fração negativa elevada a 1 é ela mesma. Então, isso aqui não muda, ok? Agora, o caso de número decimal elevado ao quadrado, sendo base negativa, que é o mesmo raciocínio, é menos 0,3 duas vezes. Negativo com negativo, positivo. 0,3 com 0,3, você faz a multiplicação aqui, vai dar o quê? 0,09. Potência com expoente inteiro negativo. Como que funciona isso? Vamos lá. Olha só, considere quociente. Você tem aqui, ó, 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. Qual que é a propriedade? A propriedade aqui é você conservar a base e subtrair os expoentes. Quando é divisão, você subtrai os expoentes. Então está aqui, ó, e essa divisão se torna negativo. 2 menos 5 dá menos 3. Então fica 5 elevado a menos 3. Ok? Se você não fizesse dessa forma, ficaria assim. Ó. Aí como ficaria desse jeito esse resultado aqui então? Olha só. Esse aqui é 5 elevado a menos 3. Esse 5 é sobre 1. Coloco o parênteses aqui, ficaria
muda a ordem da fração, mudando o sinal do expoente. Ou seja, 1 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Vai dar a mesma coisa. Esse resultado aqui ó, é 1 sobre 125 também. O que ele fez aqui então? 5 sobre 2, 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 5, isso aqui também pode ser representado dessa forma. Aí você coloca 5 duas vezes, 5 três vezes. Corta, corta, sobrou quem? 5 três vezes. Quando você multiplica 5 com 5, dá 25. 25 com 5 dá 125. Ok? Bom, é o que eu fiz. Resolvi com vocês e mostrou exatamente aquilo que a gente já colocou no slide atrás. Então, conserva a base, subtrai o expoente. Então, está aqui. Esse resultado vai ser 5 sobre 1 elevado a menos 3. Inverte a fração, beleza? E muda o sinal do expoente, ou seja, 1 sobre 125. E aqui a mesma coisa. Então, quer dizer, se você usa esse processo ou esse da propriedade potência, você chega no mesmo resultado. Bom, um resumo. Na divisão de potência de mesma base, podemos preservar a base e diminuir os expoentes. É o que foi feito, beleza? Divisão 5 elevado a 3 sobre 5 elevado a 2. Conserva a base, subtrai o expoente. Está aqui. Subtração dá 1. 5 elevado a 1 resulta 5. Conserva a base, subtrai. Se aqui fosse, em vez de ser barra, fosse 2 pontinhos, é a mesma coisa. 10 elevado a 12, 10 elevado a 12, dividido por 10 elevado a 4. Dá 10 elevado a 8, ok? A mesma coisa. Note ainda o seguinte, que isso aqui, pessoal, pode ser escrito da seguinte forma. Ó. Menos 3 elevado a menos 3, 5 elevado a menos 3, é 5 elevado a 3 vezes menos 1. Então, você resolve esse valor aqui e vai dar o quê? 125 elevado a menos 1. Como esse 125 é sobre 1, inverte a fração, mudando o sinal do expoente. Ou seja, 1 sobre 125. Ok? Pode ser feito assim também, usando propriedade. Potência de um expoente negativo de um número racional diferente de zero é igual a uma outra potência que tem a base igual ao inverso da base anterior. E o expoente igual ao oposto do sinal do expoente anterior. Ou seja, basicamente o que eu falei. Bom, oposto do expoente. O que você faz então? 3 sobre 1, inverte a fração, mudando o sinal. Oposto do sinal, né? E aqui você inverte a fração. 1 terço elevado a 2, 1 sobre 9. Da mesma forma, aqui também. Você inverte a fração, 3 sobre 2, e muda o sinal para expoente positivo. Resolve 3 ao cubo, 2 ao cubo, 27 sobre 8. Ok? Bom, com o mesmo raciocínio, menos 5 sobre 1, inverte a fração, vai invertida, beleza? Muda o sinal do expoente. Definição tranquila, resolução tranquila. Ok? Bom, vamos lá. 1 sobre 9, quando você faz o inverso. Fatora o 9. Quando você fatora o 9, dá 3 ao quadrado. E esse ao quadrado é 1 sobre 3 elevado a 2. Se você mudar 1 sobre 3 elevado a 2, você vai mudar a ordem da fração, mudando o sinal do expoente. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2, porque 3 sobre 1 é 3, e 3 elevado a menos 2. Então, tanto vale a ida, quanto vale a volta. Vale a ida e vale a volta. Tá ok? Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Esse aqui é 1 sobre quanto? 1 sobre... Como é número decimal, começa com 1. Então, é 1 e a quantidade de casas depois da vírgula. Então, é 5 zeros.
1 e 5 zeros é 10 elevado a 5, ou seja, isso aqui representa a quantidade de zero. Potência de base 10. 5 zeros, 10 elevado a 5. 7 zeros, 10 elevado a 7. 1 sobre 10 elevado a 5, ou seja, 10 elevado a menos 5. Ou senão você pensa o seguinte, ó, 0,0001. Então vamos lá então. Ó. Quantas casas depois da vírgula tem? 4. É 0,001? Sim, tem 0 e final 1. Então é 10 elevado a alguma coisa. Quantas casas depois da vírgula? 4. Então aqui é 4. Como a vírgula está na esquerda, então o expoente é negativo. Você pode pensar assim também. Outro exemplo, 0,01. Quantas casas? 2. É 0 e 1 no final? Sim. 10 elevado. Quantas casas você tem aqui? 2. Então, é 2. Tem vírgula? Tem. Menos 2. Propriedades. Propriedades da potência. O que você vai fazer? Eu tenho que saber muito bem antes de entrar na parte de equação e inequação exponencial. Então, vamos lá. 2/3. Na multiplicação, você faz o quê? Essa multiplicação ela se transforma em positivo. Então, você repete o menos 5, repete o 2, somando os 2. Isso aqui vai dar o quê? Menos 3. Na divisão, essa divisão se transforma em quem? Negativo. Ah, mas o menos 6 é o expoente e o menos 1 é expoente. Esse menos que você está vendo aqui ó, é por causa do sinal da divisão. Ok? Aí você faz a jogada de sinal. Ó. Esse menos com esse menos gera quem? O positivo. Menos 1 mais 6 resulta 5. E quando você tem dentro e fora do parênteses, colchete ou chave, você multiplica. 2 vezes menos 3, menos 6. Então está aqui o expoente, menos 6. Tá? Bom, potência com base negativa. Que tal lembrando das regras de sinais? Vamos lá. Sinal negativo, sinal positivo. Multiplicação de sinais diferentes resulta negativo. Sinais iguais, positivo. Então vamos comigo. Com base negativa. Potência com base negativa. Esse é o problema dos alunos. Então vamos lá então. Exemplos. O que é menos 4 ao quadrado? É menos 4, expoente par. Base negativa. Então é menos 4 quantas vezes? 2 vezes. Negativo com negativo, positivo. 4 vezes 4, 16. Potência é o resultado. Menos 3 elevado a 4. É menos 3, 4 vezes. Então você coloca menos 3, 4 vezes. Negativo 4 vezes, dá positivo. Por quê? Junta 2 em 2. Dá positivo, dá positivo. Positivo com positivo vai resultar o quê? Positivo, 81. Beleza? Com base negativa. Exemplo. Menos 5 elevado a 3. Expoente ímpar. Base negativa. Menos 5, 3 vezes. Resultado, você tem negativo com negativo, dá positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. 125. Da mesma forma, menos 1 elevado a 5. Menos 1, 5 vezes. Ou seja, 2 em 2, positivo. 2 em 2, positivo. Positivo com negativo, resulta negativo. Beleza, pessoal? Bom, potência com base negativa. Expoente 1. Adotamos as regras. Toda potência expoente 1 é sempre igual a base. Ou seja, mais 9 elevado a 1, resultado 9. Menos 3 elevado a 1, resultado menos 3. Ok? 0 elevado a 1 é 0 uma vez. E a letra D, menos 10 elevado a 1 é menos 10 uma vez. Ok, pessoal? Potência com base negativa. Expoente 0. Por convenção, adotamos a regra. Todo número elevado a 0 é 1. Ou seja, resulta 1 positivo. Está dentro do parêntese. Está dentro do parênteses, resultado é 1 positivo. Base negativa elevado a expoente 0, mas dentro do parênteses é 1. Dentro do parênteses é negativo, expoente 0. Também. Potência com base negativa. Base negativa, mesma coisa. Menos 4 duas vezes, menos com menos, mais.
Menos 4 ao quadrado está fora do parênteses. Esse está fora do parênteses. Então, você vai colocar menos 4 quantas vezes? 4 duas vezes, que vai dar menos 16, ok? Então, toma cuidado com isso na hora da resolução, ou seja, menos 4 vezes 4. Talvez fique mais fácil você colocar o sinal e o parênteses entre esses dois números. Menos 16. São diferentes, não são iguais. Com base negativa, conclusão. Sempre que trabalhar com potência, tenha atenção às suas propriedades, regras e sinais. Cuidado! Um abuso muito vulgar é apresentar números que aumentam com adjetivo sensacionalista, de crescimento exponencial. Às vezes a gente fala crescimento exponencial, e é diferente. É muito provável que 90% das pessoas não sabem o que significa verdadeiramente essa expressão. Tem uma história de um rei com um servo, e o servo falou que trabalharia por... Aqui nós podemos perceber que o xadrez ele tem 8 por 8, né? E ele falou assim, ó, cada quadradinho desse é 1 grão. E na medida que eu for mudando, eu vou dobrar esse valor. Então, 2, dobrou esse valor, vai para 4, dobrou, vai para 8, dobrou, vai para 16, ou 64 quadradinhos. Quando foi no final, foi fazendo as contas, até que chegou esse valor que você está vendo aqui. E como que lê esse valor aqui, pessoal? 2 elevado a 64 vezes. Ó majestade, 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 740 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões e 551.615 gramas de trigo. Ou seja, levou o rei à falência. Pessoal, forte abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até mais.